A paz do Senhor, um bom dia para você, meu irmão, meu amigo, que nos acompanha pelo canal da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. É com grande satisfação que estamos aqui nesta manhã para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 11. Nós estamos chegando ao final da lição desse trimestre e queremos, nesta manhã, estar trazendo para você a lição de número 11, que tem por título o avivamento e a missão da igreja. Desde já, nós queremos agradecer a sua participação e dizer também para você que está nos visitando, que está acompanhando esta lição, que ainda não se inscreveu no canal, que você possa estar assim, fazendo a sua inscrição, ativando o sininho de notificação para receber o conteúdo deste canal. E também queremos dizer para que você curta esse vídeo, que você comente, fique à vontade para participar do chat e dizemos que você é sempre bem-vindo aqui conosco. Pai do Senhor, irmãos, um bom dia para todos. Deus possa abençoar a sua manhã neste dia. E nós estamos aí para estar juntamente com o pastor Elias, estar participando desta lição abençoada, lição maravilhosa. Nossos visitantes também, que sejam muito bem-vindos, né? Deus possa abençoar a sua vida nesta manhã. Amém. Então, como foi falado, pelo pastor Ednilson, o pastor Elias, e nós estamos aqui para mais uma lição da EBD. Ok? Nós vamos então fazer uma oração. Peço ao pastor Ednilson para estar orando. E logo após, em seguida, nós estaremos entrando aí no quadro Família Firmado na Palavra, que estará fazendo a leitura da nossa leitura diária, da leitura bíblica, para que a gente possa, sim, estar acompanhando a nossa lição. Pastor Ednilson. Glória a Deus, vamos orar então. Senhor Deus eterno, te agradecemos pelo privilégio deste momento, Senhor, de estar aqui, comentando, participando, Senhor, juntamente com os irmãos, desta lição, Senhor, que vá entrar, Senhor Jesus Cristo, em cada lar, Senhor, nesta manhã, para edificar as nossas vidas, meu Senhor. Senhor, venha falar através do Teu Espírito Santo em cada coração, e que o Teu nome seja glorificado. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, o quadro Família Firmado na Palavra. A paz do Senhor! Eu sou o pastor Eric, essa aqui é minha filha Eloá, essa é a Lia e essa é minha esposa Giliana. A paz do Senhor. Nós estamos aqui para poder gravar o quadro Família Firmados na Palavra, na lição de número 11, que tem o título O Avivamento e a Missão da Igreja. Eu vou ler o texto áureo com vocês, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, 15, 16. Verdade prática. Neste tempo, marcada pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se tiver imersa no avivamento espiritual. Leitura bíblica em classe está localizada no livro de Marcos, capítulo 16, dos versos 14 até o de número 20, que diz assim: Finalmente, apareceu aos 11, estando eles ainda assentados, juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentando-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos voltar para a aula agora.
Tchau. Glória a Deus, glória a Deus. Queremos agradecer, né, essa família linda aí que participou deste quadro. Deus abençoe a vida de vocês. E é um privilégio, né? Você que também deseja participar, você pode também estar procurando, né, a nossa irmã editora aí para estar fazendo a sua inserção, né, no grupo de irmãos que estão fazendo esse trabalho aí de famílias firmado na palavra. Pastor Ednilson, uma coisa que me chamou bastante atenção na leitura que foi feita pela família, da verdade prática, né? Quando ele diz que nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Esta é uma grande verdade, né? No tempo que nós estamos vivendo, Jesus ele disse, né, que quando o Filho do Homem, ele voltar, ele acharia porventura fé na terra, porque nós estamos passando por dias difíceis, onde a incredulidade, né, tem tomado conta do coração das pessoas. As pessoas estão muito mais preocupadas em seus deleites, né, em seus prazeres, buscando satisfações neste mundo, e por causa desta busca, né, tem se afastado de Deus e tem vivido uma vida oprimida, né, pelo inimigo das nossas almas. E uma igreja, ela só pode cumprir realmente essa missão que foi lida aí no texto áureo, né, de pregar o evangelho a toda criatura, se ela estiver imersa num avivamento espiritual. Essa é a pergunta, né? Como evangelizar um mundo pós-cristão em alguns países, como já conversamos aqui, como evangelizar a um povo que a fé já se esfriou há muito tempo, o amor ao próximo se esfriou, onde Jesus questionou, será que haverá? Será não, ele afirmou, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? E como a igreja deve se comportar e qual ferramenta que nós podemos ter para enfrentar esse esfriamento na fé, esse mundanismo que estamos vivendo, o relativismo e todas as ideologias que têm entrado muitas vezes em muitas igrejas. E qual é a nossa missão? Essa revista está trazendo estas verdades para nós. Nós vimos que na lição de número 5, nós falamos que do avivamento na vida da igreja. E agora estamos falando sobre o avivamento e a missão da igreja. Isso. O avivamento na vida da igreja ele traz bons frutos, né? Vamos dizer assim. E um desses frutos que está falando nessa lição é a missão, que é o objetivo da igreja. Amém. Evangelizar. Amém. Nós vamos nessa aula de hoje abordarmos ela de uma forma bastante diferente, né? Nós temos aí uma surpresa para o final da nossa lição e eu espero que você continue, né, assistindo esta aula e que espere até o final, que a gente tem vocês aí vão uma gostar. surpresa, um quadro aí de entrevista e que você possa assim ser bem impactado, né, pelo testemunho dos irmãos que estarão conosco nesta manhã, certo? Então a nossa lição aí, como nós falamos, nós vamos tratar ela de uma forma bastante rápida para que a gente dá uma ênfase maior a esse espaço, né, que nós teremos aí com os irmãos. Então a lição aí, ela está dividida aí em 3 tópicos, né, que vai falar sobre o avivamento após a ressurreição de Cristo. Nós vamos estar abordando isso, né, de uma forma bem resumida, né? Esses 3 tópicos: o avivamento na missão da igreja local e, por último, o avivamento e as missões transculturais. Então, como o nosso irmão pastor Ednilson, né, ele abordou aqui que na lição 5 foi falado sobre o avivamento, né, na igreja primitiva, e a gente sabe que depois desse revestimento de poder, os discípulos de Jesus, eles nunca foram mais os mesmos. Houve uma mudança, né, de atitude, de ação
depois que esses irmãos eles foram revestidos por este poder. A gente destacou nesta lição que os irmãos ficaram tímidos, né? Os discípulos ficaram reclusos, com medo de serem mortos, de serem perseguidos, porque o seu mestre havia morrido. Mas depois deles ouvirem, né, a ordem de Jesus, esses discípulos eles foram revestidos de poder e eles tomaram uma atitude, uma postura totalmente diferente da que eles tinham anteriormente. Isso prova a ressurreição de Cristo, né? Porque se Cristo não tivesse ressuscitado, talvez essa igreja nunca sairia da mesmice que estava, de um grupo de homens lá em Jerusalém, medrosos, né? E que essa igreja nunca seria o que é hoje. Isso, né? Exatamente. Então, isso é a prova de que só por meio da ressurreição de Cristo, esses crentes agora foram avivados, cheios do Espírito Santo, né? No momento ali do Pentecostes, foram completamente cheios de Deus, e aí trouxe esse evangelho maravilhoso até os nossos dias. Mas, pastor Ednilson, a gente fala de ressurreição de Cristo, mas os discípulos, eles rapidamente, eles acreditaram que Jesus havia ressuscitado? De forma alguma. Mesmo trazendo notícias para eles, eles não acreditaram de imediato. Né? Isso aí. Tanto Como foi lido, né? Na leitura bíblica em classe aí, ó, que no versículo 14 diz que Jesus ele lançou em rosto a incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. Olha só que coisa muito preocupante, irmãos. Quando a gente tem a palavra de Deus, mas a gente não dá crédito à palavra de Deus, ou não acredita naquilo que Deus falou. Jesus ele havia dito, né, que ele passaria por tudo isso, que ele seria morto, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Olha só, isso realmente aconteceu, né? O avivamento após a ressurreição de Cristo. Mas esse avivamento após a ressurreição de Cristo, ele se deu depois de que Jesus ele teve que praticamente confrontar, né, os seus discípulos em relação a essa ressurreição. Aí a palavra de Deus, o capítulo 16 de Marcos, esse finalzinho, ele destaca justamente essa incredulidade. Essa incredulidade. Jesus ele havia ressuscitado, apresentado, você pode observar ali no capítulo 16, logo aí no início, né, do versículo 10 em diante, que ele aparece ali para Maria Madalena, aparece ali para aquelas mulheres, e anuncia que ele havia ressuscitado. Elas falam com eles, mas eles ainda ficam temerosos, duvidam, né, desta palavra. Depois Jesus ele aparece para os discípulos, né, no caminho de Emaús. Esses discípulos eles contam e mesmo assim eles não dão crédito. Jesus precisou de aparecer para todos eles ali, pedir para que tocasse, né, nas suas chagas, nas suas feridas. E ele, como diz o texto aí de Marcos, ele lança em rosto essa incredulidade e dureza de coração. E aí o capítulo 16 de Marcos, ele vai justamente enfatizar esta questão do crer, pastor Ednilson, justamente para que as pessoas não sejam incrédulas, né? Então ele diz, ó, o versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão aos que crerem. Então a gente observa que o texto está recheado de palavras chamando a atenção, exortando ao leitor e também aos discípulos, né, a respeito da importância da gente crer.
Por que que muitas pessoas hoje dizem que os dons espirituais, que a manifestação do poder de Deus, o falar em línguas, né, como foi aqui prometido por Jesus, o de expulsar demônios, muitos hoje não creem nessas questões, justamente porque perdeu, né, a comunhão com o Senhor, a incredulidade, a dureza do seu coração dominou as suas vidas de tal forma que eles não creem nisso. Então, este poder, né, esta mensagem que Jesus disse, né, de pregar o evangelho a toda criatura, de os sinais seguirão aos que crerem, isso permanece, né, não somente para aquele tempo, mas para todas as eras e até hoje está disponíveis, amados irmãos, que nós possamos crer no Evangelho e crer na palavra de Deus. Não crer somente de palavras, mas crer também por meio das nossas atitudes. É verdade. O segundo ponto fala do avivamento na missão da igreja, né? O avivamento nas missões locais. Esse tópico está falando sobre o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais, atualmente. Então, nós estudamos nesse trimestre sobre uma série de avivamentos que houve na história, né, que aconteceu na história, e também na igreja local, o avivamento nas igrejas locais. Então, no primeiro tópico está falando assim que o avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Aqueles seguidores medrosos, temerosos, eles foram incendiados pelo avivamento que o Senhor Jesus trouxe por meio do Pentecoste. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus, começando por Jerusalém, foram perseguidos, foram mortos, né? Mas não negaram a fé, porque foram cheios, impactados pelo Pentecoste e por esse avivamento, né? O avivamento nas missões regionais pode dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. No Estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judéias e Samarias, a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Depois de impactar Jerusalém com a mensagem do Evangelho, os discípulos levaram a muitos outros lugares esta mensagem, né, que transforma a vida de pessoas. E as missões regionais, falando aqui rapidamente, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médios e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça, que seja necessário pode haver e vai haver, né? A tendência é essa, a igreja ser cada vez mais excluída, mais perseguida, mas que nós não venhamos ser temerosos, mas crer, não ser temerosos no sentido de não crer que o Deus que trabalhou nos primeiros cristãos, na igreja primitiva, e que produziu a fé, né, de enfrentarem a morte se fosse necessário, mas que nós tenhamos este mesmo poder que vem de Deus. Ora, ainda desfrutamos de liberdade constitucional para expressar nossa fé e proclamar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares. Então, vamos usar essa liberdade que temos ainda, por enquanto. É verdade. Mas que isso não vai ser sempre, né, pastor? Não vai ser sempre, exatamente. Então, hoje nós temos essa liberdade, né, de anunciar o Evangelho. Jesus, ele disse que esse revestimento de poder, eles seriam testemunhas, né, em Jerusalém, né, Judéia, né, Samaria até os confins da terra. E essa testemunha, né, é justamente o sentido de não de que eles não seriam nominais. Eu sou um cristão nominal, mas eles atestariam a ressurreição de Jesus. Foi
como o pastor Ednilson falou aqui, a importância da ressurreição. Hoje, nós anunciamos um Deus que ressuscitou. As demais religiões, eles têm deuses, eles têm os seus seguidores, né, os seus, como é que fala? Os seus deuses, né? Porém, são homens e homens que morreram. Jesus, ele foi um homem que morreu, mas ele ressuscitou. E ele também é Deus. Então, e que nós possamos ser exemplo, né, pastor? Porque muitos desses religiosos que têm lá os seus deuses que não são deuses, as suas religiões que não religam a Deus, mas que eles abraçam aquilo ali como uma verdade, com uma verdade absoluta. E muitas das vezes nós estamos duvidando da nossa fé, estamos vivendo um cristianismo sem Cristo. Assim como os primeiros discípulos ali, quando Cristo morreu, eles se desanimaram. Pedro colocou a rede nas costas e foi pescar. isso. Acabou a festa. Acabou. Né? Então, que nós não tenhamos estas mesmas dúvidas quanto ao nosso Cristo. É verdade. E quando formos para o campo evangelizar, que nós tenhamos essa convicção de que Deus está vivo. E para isso, temos que ser avivados por Deus. É isso aí. Sem esse poder, irmãos, nós, como foi falado a verdade prática, né? É praticamente impossível que a gente possa cumprir essa missão de pregar o Evangelho. Vamos ter a postura dos discípulos antes do Pentecoste, de estar tímidos, sem coragem, medrosos, mas depois deste derramamento de poder, as suas vidas foram impactadas, né? E eles não foram mais os mesmos. Como foi falado por Jesus, né? Eles anunciaram o Evangelho em Jerusalém. Daqui a pouco ele passou para as missões regionais, começaram a ensinar na Judéia e Samaria, e chegou nos confins da terra, que são as missões transculturais. Isso, pastor, acontece naturalmente, sem muito esforço. Quando Deus está presente, isso acontece. Às vezes a gente fica pensando, como que eu vou poder alcançar as pessoas por exemplo, nós estamos aqui na região de Campo Grande, como podemos alcançar Campo Grande? Como, com pessoas tão frias, com pessoas tão distantes de Deus, pessoas que nem querem saber de religião, como podemos alcançar isso? Só por meio do poder de Deus. Exatamente. Só Deus. Glória a Deus. Né? Que Glória pode a Deus. trazer um poder É. possível para alcançar Glória a Deus. por meio do Evangelho. É isso aí. É a gente se colocar, né, à disposição. Eis-me aqui. Né, e Envia-me a desejar, mim, e como buscar. o Né? profeta Isaías falou. Envia-me Eis-me a aqui. mim. Envia-me. E foi isso que o Espírito Santo ele fez. Né? Ali, depois que o Evangelho chegou ali na região de Chipre, na região de Antioquia. Antioquia foi a primeira igreja missionária. Foi dali que saíram, né? O Espírito Santo disse que separassem ali a Paulo e a Barnabé para Todas as uma obra, né? É. Que eles tinham com eles. E a partir daquilo ali, eles saíram e pregaram o Evangelho. E esse Evangelho, pastor Ednilson, ele chegou a toda a Europa, a Espanha, a Itália, né? Chegou ali, né? Na Inglaterra. Né? Então, por causa da ação do Espírito Santo, esse Evangelho, ele produziu, né, um avivamento no continente europeu. O continente europeu foi um continente que foi muito agraciado por meio da pregação do Evangelho, por meio do poder de Deus, muitos avivamentos, muitas nações que foram salvas, né, por causa desse mover do Espírito Santo. Hoje nós temos uma triste realidade do continente europeu. O continente europeu que foi um dos que foram responsáveis pelo envio de missionários. Hoje é um continente pós-cristão. Pós-cristão, né? Onde frio. o ateísmo, né? Onde ali o Deus, né, que tem dominado, né, o continente europeu, se chama-se
o ateísmo, né? Hoje é a Europa, né, de Richard Dawkins, né? Esse é o Quando nosso eles- terceiro ponto, né? Esse é o Que terceiro ponto que a gente avivamento está indo para das finalizar, missões, para a gente chegar e passar aí para os nossos irmãos aí que vão estar juntamente conosco Sim. nesta aula. Esse é o Certo? avivamento e as missões transculturais. Começa falando da primeira igreja missionária, como foi falado pelo pastor em Antioquia, e aí a evangelização e a decadência da Europa, país, uma nação pós-cristã, países que foram os primeiros a serem evangelizados pelos nossos pais, e agora estão em total descrença, né? Quantas igrejas que têm se transformado em cassinos, em cinemas, né? E, infelizmente, por causa de ideologias, por causa de, como o nosso pastor sempre diz, de uma teologia, né, contaminada pelo preconceito, e, infelizmente, nós temos uma Europa que precisa de um avivamento, que precisa de uma ação de Deus novamente. E quem sabe não seja o Brasil, e o Brasil tem sido um celeiro, né, de missionários que, para ser enviado para essas nações, para que haja um despertamento espiritual na vida de muitos. Isso aí. Há um clamor, né? Há um clamor pelo avivamento espiritual. Que nós possamos desejar isso. Nós não somos os provocadores do avivamento espiritual, mas nós podemos interceder, nós podemos buscar. O avivamento, ele vem pela obra do Espírito Santo, mas o desejo de sermos avivados, ele precisa partir de nós. Né? A palavra de Deus, lá em 2 Crônicas, né, no capítulo 7, versículo 14, diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar, se humilhar, né, buscar a minha face, né, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não tem jeito, hein, pastor? Tem que ter um posicionamento da nossa parte. De buscar. Isso né? é como Isaías: eis-me aqui, né, envia-me a mim. Se posicione. É isso aí. Isso foi a ordem de Jesus para os discípulos, para que eles fossem para o cenáculo e ali buscassem a Deus. Né? Exatamente. O avivamento veio porque eles acreditaram na palavra de Jesus e foram ali orar. A Bíblia fala que eles estavam todos unânimes, né? Com o mesmo propósito. Com um propósito, buscando a Deus. E de repente, né, Foram veio um cheios do vento Espírito Santo. veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Que nós possamos obedecer a palavra de Deus e clamar, buscar por esse avivamento, porque nós podemos ter certeza que a qualquer momento, né, de repente, pode vir um vento, né, e encher as nossas vidas de tal forma que nós possamos sermos testemunhas, né, com ousadia, com intrepidez desse evangelho poderoso, né, desse evangelho que salva, que cura, que liberta as pessoas que estão cativas e oprimidas pelo diabo. Glória a Deus. Irmãos, Pastor. estamos na conclusão, né, pastor? Vamos fazer o seguinte, vamos, antes da conclusão, nós vamos então para o quadro, pastor Ednilson, para o quadro aí da entrevista. E eu espero que vocês estejam aí atentos, né, para este quadro. E Deus vai falar no seu coração através dessas entrevistas que nós tivemos aqui com os irmãos. Amém. E depois nós estaremos voltando. Bom, irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor, como nós havíamos falado, esta é a surpresa, né? Este trabalho que a gente está fazendo agora, de entrevista, um bate-papo, e hoje está aqui no estúdio de gravação, o presbítero Reginaldo, que é um dos convidados desta manhã, vai estar se apresentando daqui a pouco, e aqui à minha direita, o Pedro Henrique, né? Novo convertido aí, que é uma bênção, e depois também vai estar fazendo as suas apresentações. Vamos então começar aqui pelo o nosso presbítero Reginaldo. Antes disso, eu quero enfatizar que a nossa aula vai falar sobre o avivamento e a missão da igreja.
E a Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho tem um ministério muito forte, né, na área do evangelismo, e por isso nós trouxemos aqui nesta manhã o presbítero Reginaldo, como havia falado, que é um dos líderes do evangelismo, e o Pedro, que é uma das vidas, né, que foram alcançadas por este trabalho. Então, o presbítero Reginaldo está com a palavra. Pai do Senhor, bom dia a todos vocês que nos assistem nessa manhã. Como foi falado, meu nome é presbítero Reginaldo e tendo o privilégio de estar aqui com o pastor Elias para estar participando dessa lição maravilhosa. E é uma lição que é o que nós temos vivido em nossa igreja. Falar sobre evangelismo, falar sobre fazer discípulo, cumprir com a grande comissão que Jesus determinou para a igreja. E em nossa igreja, graças a Deus, nós temos procurado seguir o que Jesus determinou e da forma que Ele nos deu. Cumprir essa missão, fazer esses evangelismos sobre a ótica do Espírito Santo. Há um modelo de evangelismo tradicional ao qual nós começamos, né, a panfletagem, aquelas coisas todas. Mas nós chegamos a um momento, a uma forma de evangelismo hoje que não foi planejado por mim, não foi planejado pelo líder, que é o presbítero Marcelo. Agora há um ministério de evangelismo. A partir do final do ano passado, esse ano agora, foi criado um ministério de evangelismo, onde o presbítero Marcelo é o líder, eu estou com ele. Antes era feito mais pela juventude, com a líder Cristina. Mas, assim, esse modelo que hoje nós temos em nossa igreja, não foi da Cristina, não foi dos pastores, não foi do Marcelo. Foi um modelo direcionado por Deus, onde nós reunimos um grupo de irmãos, composto na maioria pela juventude, e nós saímos nas ruas com toda a energia, com toda a força. É claro que tudo isso, antes desses evangelismos acontecerem, há uma preparação, há jejuns, há orações, há ensaios, e há todo um planejamento, uma estratégia para que esse evangelismo, para nós sairmos na rua, de segurança, de cuidados. Mas, quando nós saímos dentro dessa estratégia, é o Espírito Santo quem conduz. A gente sai de uma forma e fala, a nossa rota, a gente vem para orar, e a rota vai ser traçada pelo Espírito Santo, e assim tem sido feito. Então, nosso evangelismo, hoje em dia, ele é feito com poder e com unção. Não é só mais panfletagem, é segundo o modelo da Bíblia, é segundo a revista traz para a gente. É um evangelismo onde o Espírito Santo está presente. Nós começamos a louvar, nós saímos para adorar a Deus em meio às ruas, adorar a Deus diante das casas. E diante dessa adoração, Deus responde com poder, com unção e com fogo, que as pessoas começam a vir até a gente. Começam a vir até a gente pedir oração, receber oração. E nesse evangelismo, pessoas já foram curadas, pessoas já foram libertas, já aceitaram Jesus como Salvador de suas vidas. E muito o Senhor tem acrescentado à nossa vida, pastor Elias. Glória a Deus. E assim, como a revista tem falado aqui, seguindo a grande comissão de Jesus, um modelo direcionado pelo Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito Santo, é uma festa, é um grupo cantando, mas com a presença do Espírito Santo, a libertação de endemoniamentos, a curas e a salvação. Porque essas coisas só podem acontecer se houver a presença do Espírito Santo. Amém. Não é isso, pastor? Exatamente. E presbítero Reginaldo, então a gente pode dizer então que a igreja está experimentando, como nós estamos falando sobre avivamento, a gente pode então dizer que a igreja está passando por um mover do Espírito, por um avivamento, como o senhor havia falado anteriormente. O trabalho que era feito, ele era feito com entrega de folheto, mas não tinha justamente aquela ênfase, né, na evangelização, no sentido de orar pelas pessoas, de expulsar demônios, curas. Então, nós podemos dizer que a igreja que hoje nós estamos reunindo, ela está passando por um mover, por um avivamento espiritual. Glória a Deus, pastor. Eu creio que assim, isso não é um fato como só da nossa igreja, existem outros locais onde o avivamento tem chegado. E assim, não entendo também que eu estou desmerecendo, irmãos, a entrega só do panfleto. Nós fazíamos isso, mas assim, a nossa igreja tem já o quê? 10 anos, pastor? Mas por aí. 11 anos, né? 11 anos. E tem 11 anos que há um projeto de oração na nossa igreja.
11 anos tem pessoas orando todos os dias, 11 anos tem pessoas que jejuando e orando, e praticamente há uns 2, 3 anos atrás, começamos a fazer vigília toda sexta-feira. Nós reuníamos na antiga igreja, passávamos toda sexta-feira, sexta para sábado, sábado para domingo, a gente passava orando. A juventude lá, passávamos orando. E isso Deus foi direcionando. Então não foi um modelo assim que nós, não vai ser dessa forma. Nós passávamos orando esses momentos, essa sexta-feira, esses sábados, e a partir daí Deus começou a dar essa experiência maior. Eu falo que são níveis, né? Níveis. Deus começou a trazer pessoas com o desejo de orar, jovens com o desejo de orar. Nós temos jovens que oram 8 horas por dia. Que benção. 8 horas por dia. Então, assim, não é uma coisa, não somos nós, é a presença de Deus. Nós temos atraído a presença de Deus através do ensino contundente dos nossos pastores, de uma base bíblica dos nossos pastores que têm feito isso. Então, e tudo em cima de jejum e oração. Então, conseguimos, não é mérito nosso, mas o Espírito Santo, ele tem estado no nosso meio. E quando o Espírito Santo se faz presente em nossos meios, todos os cultos, todo o evangelismo, há curas, a libertação, a transformação de vida, a libertação de demoniamentos. Isso não é nós, mas é o poder de Deus que está no meio da igreja. Amém. Ou se você estiver falando mais, você fala aí. Não, tá muito bom. Falar, tem que puxar. Tá bom, fica à vontade. A conversa tá boa. Agora, não dá para a gente falar de avivamento sem falar do Espírito Santo. Não é isso? Sem o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Né? Foi esta ordem, né, que Jesus deu para os discípulos, para que eles fossem para Jerusalém, né, buscasse para que fossem revestidos de poder, e a partir daí eles seriam um testemunho. Então não tem como a gente isolar, né, o avivamento sem a presença do Espírito Santo. É verdade. Então a gente percebe que nos últimos anos a igreja ela tem experimentado, né, esse mover, né? A gente pode observar que tem muitos irmãos que foram batizados com o Espírito Santo, inclusive... Criança, pastor, de 7 anos. Criança, né? Meu Deus. Pequenas, né? Estão sendo batizadas. Glória a Deus. Então, a palavra ela está realmente cumprindo, né? Justamente porque assim Deus falou. Deus ele prometeu, mas também as pessoas buscaram, né? Buscaram. Então, isso tem feito toda a diferença nesse trabalho que a igreja está fazendo, na área do evangelismo. Essas pessoas que estão sendo restauradas, que estão sendo libertas, que estão sendo transformadas. E um exemplo é aqui o nosso jovem, né? Pedro Henrique, que está participando. Pequeno Pedro. Está participando, né, conosco. Se apresenta, então, aí para os irmãos aí, irmão Pedro. Os irmãos que me conhecem, né, já sabem que eu sou o Pedro, e para quem não me conhece, sou o Pedro Celine, né. Estou aqui recebendo essa oportunidade, agradeço muito, agradeço primeiramente a Deus, né. E, pastor, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo na minha vida, né, por ser um convertido, por ser agora filho de Deus, por ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu tô nas nuvens. Amém. Aproveitando então, Pedro, você já fez uma abertura, né? E eu quero então perguntar para você como era a sua vida antes de você conhecer Jesus, antes de você ser um crente, né? Sim. Como que era a sua vida? Pastor, creio que muitas pessoas que ainda estão vivendo isto vão se identificar, né? E que isso sirva para saber em que lugar estamos, né, na nossa vida, né, em que fase estamos vivendo. Eu posso com certeza dizer que eu não tinha vida. Como que eu posso explicar que eu não tinha vida? Bom, uma pessoa que não tem vida, mas que nós sabemos que ainda há vida ali. Então, para explicar esse contexto aí, é assim: a pessoa, ela vive uma vida sem sentido, no caso, né? Tem vida, mas não vive. Ela vive uma vida sem caráter, primeiramente. Ela vive uma vida sem a presença de Deus. Somente pela graça ela está ali. Sim. Então, ela deixa a vida se levar
as coisas que vêm é tudo ela que... Tudo para ela tá bom, tudo para ela, se estiver ruim, pode piorar. Tá certo. Assim, vai deixando a vida levar. Agora, e como foi a sua experiência, né? Você foi alcançado, né? Jesus, ele veio até você, né? Justamente Sim. por meio de um trabalho, né? Que a igreja desempenha, né? Que é esse trabalho do evangelismo É o que o trabalho do presbítero evangelismo. Reginaldo assim mencionou. Então, como é que foi essa experiência? O seu primeiro contato com esses irmãos, isso foi na rua, né? Sim, sim. Tem uma história por trás disso, né? Então, eu costumo dizer para quem pergunta, a obra, ela é de Deus. Como o presbítero Reginaldo disse, o Espírito Santo é quem conduz. Então, né, sabemos que o Espírito Santo é Deus, é o Espírito de Deus. E é conduzida por Ele. E Ele está aí preparando as pessoas, Ele está aí quebrantando os corações. Às vezes as pessoas se perguntam por que eu estou passando essa dificuldade, essa luta, essa aflição, por que nada na minha vida dá certo, por que eu vivo? Muita gente pergunta isso, veio uma vida sem propósito. Sim. E aí, nisso, tá a obra de Deus também, tá, pastor? Certo. Tem gente que acha que é só alegria, mas Deus, ele leva a gente mais fundo para trazer a gente para Ele. Ele prefere, né, assim, permitir que a gente passe por certas dificuldades para não perder a gente. Então, essas pessoas que estão perdidas, tá passando pelas dificuldades, para que elas venham entender que Cristo tem algo melhor para elas, tem um propósito para a vida de cada um. Tem ali, sabe assim, a vida realmente. Porque eu não vou conseguir nem explicar, mas eu faço um convite para você que ainda não conhece Jesus, a vir sentir essa presença, a vir sentir essa vida de que eu estou falando. Porque é só você vivendo. E aí, quando você passar a viver, escolher isso, aí a gente senta e compartilha, porque aí vocês vão entender. Tá certo. O presbítero Reginaldo, você estava presente, né? No dia da... Nossa, foi uma benção, pastor. Assim, só falando mais uma vez do evangelismo. Nosso evangelismo, igual eu falei, é um grupo de jovens, de obreiros que saem nas ruas cantando com força, com louvor e cheio da presença de Deus. E assim, o nosso evangelismo, como eu falei no início, a gente vem orar, fala, Senhor, nos direciona o caminho que o Senhor quer alcançar hoje, as vidas que o Senhor quer alcançar hoje. E aí tem dia que o Senhor, no domingo, nos leva para a feira, tem dia que Ele nos leva para os bairros, entendeu? Mas não, às vezes eu planejo aqui, ó, hoje a gente vai para a feira. Mas a gente está descendo, o Espírito Santo fala, não, hoje a vida será alcançada nos bairros. E assim a gente está sempre sensível ao que o Espírito Santo de Deus fala. E tanto nos bairros quanto nas feiras, os louvores, eles, por mais reduzido que seja o número, mas existe anjos cantando com grupo de louvor, que o louvor consegue atingir lugares onde a gente não consegue, a gente não tem noção onde vai. Nossa. E as pessoas saem para fora, de onde está vindo esse som, de onde está vindo esse som. Várias conversões aconteceram dessa forma. Escutam o louvor e vêm, quando chegam ao grupo de louvor passando, e a gente faz o convite, a gente para em frente, convida, a pessoa desce, recebe oração, faz o apelo, eles são convertidos. Então há um mover sobrenatural nisso. Há um mover sobrenatural, pastor. Há uma direção também espiritual. Pastor. E pelo que você falou, vocês não saem despreparados, né? Não. Há uma busca, né? Uma busca, primeiramente. Sim, inclusive uma consagração. Uma consagração, por exemplo, o evangelismo amanhã, sábado, vai ter evangelismo. Domingo vai ter evangelismo. Então, de sexta para sábado nós passamos na igreja e de sábado para domingo nós passamos na igreja. E durante a semana, existem dias nós também estamos aqui, reunimos irmãos para estar buscando a Deus. Porque, irmãos, nós temos que entender que o reino espiritual é muito mais real e perigoso do que o reino material. Eu costumo falar que um demônio só, ele pode destruir todos os exércitos, Estados Unidos, Inglaterra, as nações mais potentes do mundo. Mas um crente na brecha, pelo poder que há no nome de Jesus, ele coloca todo o inferno de joelho. Então, nós passamos buscando ao Senhor, para que o nome dele não seja envergonhado nas ruas, para que aonde que o nome dele for proclamado,
potestades e principados reconheçam que o nome do nosso Deus foi e continua sendo o nome acima de todos os nomes, que diante desse nome tem que se curvar potestades e principados, e não tem outro caminho. O nosso Deus conduz o nosso evangelismo, e o evangelismo é dele, e a obra é dele, e ele vem chamar, ele vem trazer aquelas pessoas naquele dia, seja na feira, seja nos bairros, que ele quer salvar. Pois nós falamos, a direção é dele. Hoje ele fala, vai para a feira, existem vidas que querem ser alcançadas nesse dia na feira. Vai para os bairros, tem dia que vai ser alcançado nesses bairros na feira. E muitas vezes, pastor, nesse evangelismo, pessoas que não eram crentes, aí que eu falo, né, as pessoas que são cessacionistas, não tem como dizer que ser cessacionista. Pessoas que não eram crentes, durante o nosso evangelismo nas ruas, pessoas foram batizadas, aceitaram a Jesus e foram batizadas. Batizado com o Espírito Santo? Batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. Não sabiam o que era isso, Aleluia. começaram a falar assim do nada. Que maravilha. Começaram a falar, então, Glória irmãos, a Deus. venha presenciar. Não é conversa, não é jargão. Glória a É Deus. poder de Deus e se faz presente aqui. Amém. Então você vem aqui. Se você acha que é jargão, é conversa, vem que você vai testemunhar curas, milagres, conversões e muito mais que Deus pode fazer e ainda fará em nosso meio. Presbítero Da Reginaldo, glória. você falando dessa forma, faz-me lembrar da palavra de Deus, né? Como que os irmãos, eles eram guiados pelo Espírito Santo para fazer aquilo que o Espírito assim desejava que fizesse. A gente vê Filipe, né? Estava em Samaria e de repente ele Lá para o deserto, né? vai para o deserto, né? Meu Vai lá Deus. para o caminho, né? Para evangelizar aquele eunuco, né? Aquele etíope. E a gente vê também Paulo e Silas, né? Eles querendo ir, né, para um lugar e aparece numa visão, ó, passa a Macedônia, né? Vem para cá. Então a gente pode observar que o trabalho, quando ele é movido pelo Espírito, onde ele está na direção, não tem como não dar estes frutos que nós podemos evidenciar por meio visível, não somente de palavras, mas a gente vê a operação, nitidamente. Pastor, o senhor a viu o operação evangelismo de passado, vai eu e o Marcelo, né? A gente vai quando tem um entrosamento para estar conduzindo o grupo. E Marcelo falou, Reginaldo, a gente vai subir essa rua aqui. Aí eu falei, Marcelo, vamos colocar o pessoal na sombra só um pouquinho aqui, para eles descansarem um pouquinho? Ele falou, não, a gente tem que subir, nosso horário já está avançado, já tem que subir essa rua aqui. Aí na hora que ele ia assim, eu falei, tá bom então. Aí na hora que ele ia assim, o Espírito Santo falou, ó, ouça. Aí eu falei, não, Reginaldo, siga aí sua vontade. Aí nós voltamos, colocamos o grupo na sombra. Aí começamos a louvar. Aí uma casa, uns 50 metros assim, as pessoas vieram para a janela. Aí elas pediram, canta esse louvor para a gente. Aí nós começamos a louvar. Daqui a pouco chamaram para a gente orar na casa. Foi Marcelo e mais umas irmãs lá. As 4 pessoas da casa aceitaram a Jesus. Que maravilha. Chorando, falando. Que maravilha. E assim, eles falaram assim, vocês aquelas pessoas que estão na feira todo domingo, né? Nós já ouvimos falar, mas hoje Deus deu a oportunidade de vocês virem na minha casa. Todas as 4 aceitaram a Jesus. Então, meus amados irmãos, a missão da igreja, como nós assim evidenciamos nessa aula, de pregar o Evangelho, como a nossa verdade prática diz que sem um avivamento espiritual, sem os irmãos, sem a igreja estar imersa, né, num avivamento espiritual, ela não tem condição de realizar a sua missão principal. Então a gente está aqui trazendo para os irmãos um depoimento. Muitas vezes a gente fala que temos que pregar o Evangelho, né? E de pregar o Evangelho, mas o Evangelho que Jesus, ele assim determinou que se pregasse, ele disse que aconteceriam coisas sobrenaturais. Sinais, né? Os sinais seguirão aos que crerem. Aí ele começa a relatar, né? Falarão novas línguas, né? Expulsarão demônios. Então, isto, irmãos, só se recebido, só é concretizado quando o crente, né? Quando os irmãos estão cheios do Espírito Santo. Porque senão ele não vai ser feito, né, da forma como Deus quer. Através da busca, através da busca. Vocês falou, só confirma que a gente entende que hoje
Deus, ele vai e leva as pessoas até nós. Ele está fazendo a obra dele. Uma coisa que você disse, tem uma mente sensível à voz de Deus. A voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, realmente. Então, quando você está orando, quando os irmãos estão orando, e todos os dias estamos orando, estamos buscando, Deus está preparando, Deus está guiando. E aí uma coisa que é fato, é que todo aquele que, a palavra de Deus diz, todo aquele que pede com fé, ele será... Crendo, né? Crendo, será feito, receberá. E aí, então a gente pede aqui, a gente prepara, tem todo esse preparo, e aí a gente sai para a rua. E aí só assim é possível a gente alcançar vidas. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que Deus tem um mover aqui nessa aula. E está falando, não sei aonde vai alcançar, mas está falando com as pessoas. Glória a Deus. E você estendeu o convite, eu disse o convite, e eu falo com certeza. A pessoa que quer tirar a prova, fazer prova de Deus, pode vir aqui na igreja Marcos do Evangelho. E eu te falo, se você não vê a presença de Deus, se você não sentir a presença de Deus nessa igreja aqui, você não precisa vir mais no culto, não. Não precisa. Porque é certeza absoluta, não é dúvida. Glória a Deus. Deus está manifestando os sinais dele. O irmão Pedro, ele E eu tem... não falei da conversão dele, pastor. Não falou. Ó, nós temos 5 minutos para a gente terminar. O papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente não pode, de forma nenhuma, extrapolar o tempo, né? É verdade. Então, nós temos 5 minutos aqui para fazer essa parte, né, da aula. Tá? Então, você que vai falar da conversão dele, ou ele que vai falar? Como é que vai ser? Diga aí, nós dois. Então fala então, irmão Pedro. Diga aí. Eu Em rápidas palavras, né? Rápidas palavras. Passou tão rápido? Muito rápido. Muito rápido. Falar de Deus passa rápido. Então, eu estava muito aflito. Eu era uma pessoa que tinha vida, mas não vivia. Então, hoje eu vivo em Deus, vivo em Cristo. Eu era uma pessoa comum, aflita o tempo todo e passava por muitas dificuldades. Coisas que eu achava que nunca aconteceria na minha vida, aconteceram. Mas como aconteceu? Isso aí que a gente quer saber. Isso aí. Aí o que aconteceu? Nessa aflição, Deus está. Porque Ele está chamando. Está falando, ó, você está passando por isso, vem aqui que eu te alivio. Então, eu senti essa necessidade de buscar a Deus, através do mover dele. Isso foi num domingo, né? Foi na feira? Foi na feira. É isso. Aí, através desse querer, desse sentir que faltava algo, como tem pessoas de Deus na minha vida, na minha família, né? Então eu orei, pastor. E nisso que eu orei, pedi a Deus, Senhor, me leva para uma igreja que eu vou poder te adorar com todo o meu coração, né? Com todas as minhas forças. E aí descansei. Nem lembrava mais dessa oração. Estava passando em Campo Grande, fazendo compra com a minha sobrinha. Levei ela para me ajudar a fazer compra. E aí, quando a gente veio para a feira buscar minha mãe, o presbítero Reginaldo abordou minha sobrinha. E aí eu encostei ali no cantinho. E eles estavam louvando, adorando, falando em línguas. E era o finalzinho do evangelismo. Era a última música. O finalzinho, a última música. E nesse último louvor, eu e minha sobrinha chegamos ali. Fomos alcançados no último minuto. E aí eu louvando, o presbítero Reginaldo pegou ela, trouxe ela para o meio. E aí aconteceu aonde que Deus falou comigo. Me estenderam o convite, oraram por mim, falaram coisas ali que edificou a mim, porque eu sabia que foi a confirmação das respostas das minhas orações. E o presbítero Reginaldo tem a parte dele para contar aí, né? Praticamente foi isso, né? Eu peguei ele estava todo tímido no canto, aí eu falei a gente sempre fala para a juventude, ó, vamos adorar a Deus, para a gente sair daqui com a glória dele. Aí era aquele momento de adoração, ele estava passado todo tímidozinho, aí eu vi ela naquele cantinho assim, eu peguei as mãozinhas dela, quando eu no meio do grupo de louvor, falei para uma jovem, ó, cuida dela aí, ensina as músicas para ela, e ela começou a se soltar, e aí, daqui a pouco, ela começou a louvar a Deus, adorar a Deus, aí a nossa líder depois chegou, conversou com ela e foi aí que aconteceu a conversão de Pedro. E logo após a sua conversão... Eu fiz a visita na igreja, Fiz a visita à igreja.
Na terça-feira ele veio na oração dos jovens, foi batizado com o Espírito Santo, foi Olha carregado para casa. Que glória a Deus. Saiu daqui já era de madrugada, tiveram que levar ele para casa, que só ria e chorava só. Então, assim, uma pessoa que aceitou a Jesus num final de semana, na outra semana já foi batizado, e outra hora ele estava do outro lado, a gente está aqui desse lado, faz evangelismo com a gente, ganha almas para a gente, para Jesus, juntamente com a gente. Então, assim, Sim. Deus fez, Deus faz e continua fazendo. Continua. Glórias a Deus pela E vida. eu fiz prova, tá? Eu fiz prova de Deus. Falei, Senhor, eu vou lá, e se o Senhor estiver lá, eu vou sentir a sua presença. Glória a Deus. Foi dito e feito, irmão. Eu falei com certeza, faz essa prova, não é dúvida, faz essa prova. E aí, se você tiver certeza, aí você vai conhecer a nova vida que Cristo tem para você, Amém. né? Então, Pedro, você entregou a sua vida para Jesus, foi Completamente. batizado com o Espírito Santo, foi batizado nas águas e também trouxe outras pessoas, não é Sim, isso? sim. Fez discípulos, né? Sim, Levou a palavra de Deus para outras pessoas que estão caminhando, né? Sim. Estão caminhando. Sim. Glória a Deus por isto que Deus fez na sua vida, né? está fazendo, pastor. Deus está fazendo na sua vida. Maravilhosamente a gente entregar essas coisas na mão dele. Amém. Esperar em Deus. Saber que a nossa maior arma é a oração. Amém. Amém. Então, irmãos, nós estamos chegando aos finalmente, né, dessa parte Que pena, da né? lição. Que pena, né? Eu também gostei Eu posso muito. continuar mais, com certeza. Eu também gostei muito, mas a gente tem que respeitar Os horários. né, os Sim, horários, amém. né? E eu creio que os irmãos também tenham gostado. Tá? Então, Jesus ele nos deixou uma missão nobre, né? A principal missão da igreja de pregar o evangelho a toda criatura, para que as pessoas possam ser alcançadas e serem salvas. Sim. Jesus disse que ele, né, o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, e esta missão ele outorgou a nós, a Igreja do Senhor, mas ele disse que nós não faríamos isso sem tampouco sermos revestidos de um poder sobrenatural para que pudéssemos testemunhar a palavra de Deus. Então, como a aula de hoje fala sobre a missão da igreja, este poder Jesus deu, né, aos discípulos, deu à igreja, para que elas testemunhassem. A gente observa como esse evangelho tem se expandido, né, a partir dos irmãos ali em Jerusalém e chegou até nós, graças ao mover, ao agir do Espírito Santo. Então a igreja precisa de estar avivada para pregar o Evangelho. Foi um prazer enorme a presença de vocês. Irmão Pedro, Que você isso. se despedir dos irmãos. Irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. E vem aqui para o evangelismo, vem para a EBD e você vai comprovar tudo que a gente disse aqui. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos e que o Senhor possa falar melhor ao coração de cada um que nos assiste nesta manhã. Então voltamos agora Glória a Deus. para Amém. a aula. Aleluia. Amém? Deus abençoe. Bom, amados irmãos, esperamos que vocês tenham gostado, né, deste quadro aí de entrevista com os nossos irmãos. E nós queremos agora, sem perca de tempo, chamar você para uma atividade, né, totalmente especial, que é o de abençoar a casa de Deus. Trazei, né, as ofertas, os dízimos à casa do Senhor. Que você possa, neste momento, ser também missionário, não somente pregando, mas seja missionário também ajudando, né, contribuindo para que esta palavra, né, esta mensagem possa alcançar outras pessoas. E nada se faz somente por palavras, né? A gente também precisa de recursos financeiros para estar pregando a palavra de Deus. Então, Glória que você a Deus. possa assim abençoar. Tem um trabalho também, né, pastor, do Mil Valém, o projeto, né? Projeto. Isso aí. Projeto Mil Valentes, que você possa fazer parte desse grande projeto. Nós temos o sonho, né, e a fé, nós cremos que Deus vai nos dar esse espaço, mas para isso temos que estar colaborando, estar participando deste projeto, e
e você é nosso convidado para estar contribuindo conosco. Amém. Graças a Deus. Então, agora vai estar um louvor aí que você possa aí estar participando Isso aí. deste trabalho também, né? Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfantes, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, viver perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais ter medo, o bem fazendo, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, viver perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, purificados, sede valentes e muito prudentes, estáis lavados e libertados no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, viver perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Bom, irmãos, concluindo a nossa Estamos no lição, finalmente, né, chegamos pastor? no finalmente, né, a nossa conclusão, e nós queremos concluir essa lição de forma bastante sucinta e com uma pergunta para você, que você possa responder aí no chat. Nós sabemos que ganhar almas foi a suprema tarefa que o Senhor Jesus deixou aqui na terra para os discípulos. E eu pergunto para você, essa tarefa é somente para os pastores? Essa tarefa é somente para os obreiros? É somente para a liderança? O que você me diz? Responde aí no chat, né? Tenha liberdade para estar respondendo. E você, pastor Ednilson, o que você tem a dizer sobre isso? Paz, muitas vezes as pessoas acham que esse trabalho de evangelização, de ganhar almas, vamos deixar isso aí para o pastor, vamos deixar isso para as pessoas que já têm um cargo, né, vamos dizer assim, um presbítero, um diácono, mas o trabalho de evangelismo, o chamado ao evangelismo, a grande comissão é para toda a igreja, todos nós. Você aceitou Jesus, você crê que Deus é o Salvador, então você já tem uma mensagem para o seu amigo, para o seu vizinho, para a sua família. Jesus salva, Jesus cura, Jesus transforma. Não precisa nem de fazer um curso teológico, um bacharelado. Não, é só você saber o que Deus fez na sua vida pode fazer na vida do próximo. Glória a Deus, glória a Deus. Interessante também, né, dessa colocação, é que muitas pessoas também acham que desempenhando as suas tarefas na igreja, ela já está realmente fazendo tudo o que deveria fazer. Mas, na verdade, a nossa principal missão é justamente de ganhar almas para o Senhor, ganhar almas para o reino, de pregar o Evangelho, certo? Estevão, ele na igreja, ele era diácono, mas na rua,
ele era um evangelista. Evangelista. Né? É Ele verdade. pregava o evangelho. Então, que nós possamos desempenhar as nossas tarefas na igreja, mas não esquecermos também de sermos evangelistas. né? Evangelistas. De falar do evangelho para os nossos vizinhos. Né? Como nós já conversamos aqui na nossa entrevista, você está convidado e convocado. Nós estamos falando para a classe dos homens, das mulheres de Deus. Vocês estão convocados para estar evangelizando conosco nos finais de semana. Para que não deixe esse cargo só para os jovens, adolescentes, porque os jovens estão tomando esse peso, esse cargo, né? E é um privilégio maravilhoso. Então, já pensou, pastor, se toda a igreja se envolvesse nesse trabalho? Como Amém. seria muito melhor? Amém. Bom, irmãos, é isso aí. Que Deus possa abençoar a sua vida esse domingo. Nós queremos encerrar e louvar a Deus por este dia, né, por esta lição, e que ela possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus produza, né, os efeitos de fortalecer, de revestir, de exortar a sua vida para a missão de pregar o Evangelho. Amém? Verdade. Isso cheios do Espírito Santo. Amém? Vamos então orar e vamos agradecer a Deus por este momento. Maravilhoso Deus e Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este dia, por este domingo, por esta palavra, por esta lição, que o Senhor possa falar aos corações dos irmãos e que tudo seja para a glória e louvor do teu nome. Pai bendito, abençoa os teus servos, que o Senhor, Pai querido, possa operar aonde quer que esteja, nas suas famílias, nas suas casas, entrando com providência, restaurando, Senhor Deus querido, curando, libertando, para a glória do teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos e te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Deus Deus abençoe a abençoe. sua vida.